A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje nós vamos conhecer o trabalho da cantora, compositora, educadora e atriz Luana Baiô. Nascida e criada no bairro do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, ela está lançando o Tambu, apresentando canções autorais e releituras que trazem como tema a espiritualidade, a magia, os feitiços e encantarias. Um papo sobre sua trajetória musical, os sambas, os jongos e viçungos, como são chamados os cantos rituais afro-brasileiros. Tudo online em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, e hoje a gente vai conversar com a Luana Baiô, cantora, compositora, educadora, aqui de São Paulo, de Campo Limpo, da Zona Sul, querida Zona Sul, aqui de São Paulo, vai falar do mais recente trabalho dela, o Tambu, que ela está lançando. Vamos ouvir esse disco todo, são 10 faixas, né? A gente vai ouvir, vai curtir o disco todo e vai saber, conhecer o trabalho. Além de tudo isso, é atriz também, né? É isso, né? A Luana tem tudo Isso isso no mesmo. currículo e vai contar um pouquinho da história do trabalho dela e a gente vai ouvir um pouquinho desse disco. Bem-vinda, Luana. Eu queria, primeiro, antes de você falar, eu queria saber como é que você, quer dizer, primeira pergunta, né? É a questão assim, como é que você se virou, porque a gente faz um balanço aqui com todos os artistas, né? Esse fim de ano e tal, como é que foi esses 2 anos e tanto, né? De projetos parados e tal, e agora a gente está nessa retomada, estamos otimistas com a possibilidade de retomada. Então, eu queria que você fizesse uma reflexão com a gente aqui, a gente gosta de ouvir. Como é que vocês, artistas, se viraram, e você, educadora também, como é que vocês se viraram durante esse período todo? Bem-vinda, Luana. Muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Sobre esses 2 anos, eu acho que foram 2 anos de muito desafio. Ainda estão, né? Ainda a gente está nesse desafio. Tem já um retorno agora, né? De uma nova, não posso falar? Um Pode novo voltar, por período, favor, né? não. Um novo período, né? Que a É, gente vai começar a fazer, isso, porque, como eu falei, é transição, 2 anos de pandemia, 2 anos e tanto de pandemia. Agora a gente está retomando, começar de novo, né? Eu retomando, acho que a palavra de exatamente, ordem é exatamente. recomeçar, né? O que já foi destruído, a Isso, gente vai tentar retomar. Eu acho que é retomar, recomeçar, isso. é tudo com re. Vai É nessa. tudo com ele. Exatamente, né? O que eu ia falar é que, na verdade, a gente estava retomando, já saindo, fazendo show, voltando, e agora, né, existe uma nova variante que Nos voltou, preocupa, então, nos preocupa, né? que nos preocupa, exatamente. Então, quando a gente achava que as coisas iriam voltar ao normal, elas estão aí, parece que a gente está voltando para essa pandemia que não saímos, na verdade, né? A gente não É saiu que dessa agora é um pandemia. menor grau, dizem os entendidos, né? Pelo que Isso, a gente aqui no jornalismo está colocando da rádio, é que tem um menor grau, mas também tem que tomar todas as tomar precauções, né? cuidado, Coletivo exatamente. voltar a usar máscara em lugares de aglomeração, essa coisa, a prevenção é muito importante. Já temos a vacina, muitos já foram Exatamente. vacinados, mas ainda. Então, às vezes, o artista, nesse ano aqui, ficou todo animado, fizeram altos shows e tal, agora fica meio assim apreensivo. Eu entendo o que você está falando. É É, isso. E acho que a gente também, ao mesmo tempo que eu falo que foi muito difícil, foram assim 2 anos bem complicados para a gente. Primeiro porque o contato com o público, né? A gente vê nessa retomada, o contato com o público, ele é fundamental, no sentido de você estar perto das pessoas, de poder abraçar, essa coisa do afeto mesmo, né? De sentir as pessoas perto da gente. E, para além disso, a quantidade de trabalhos também que a gente perdeu. E não vou dizer só que perdeu, que algumas vezes a gente ainda está perdendo, né? Por exemplo, vai fazer um teste de Covid, muitas vezes o teste dá positivo, você não pode mais fazer o show que você iria fazer, né? exato. Então, é, foi um período assim que a gente teve que se renovar, sabe? Eu sinto isso. Foi aquilo que você falou, né? Do re.
Foi um Isso. período de renovação e, ao mesmo tempo, como eu estava dizendo que foi difícil, foi um período de muita aprendizagem para a gente, né? Porque a gente aprendeu, assim, a tirar leite de pedra mesmo, né? Então, você tinha as lives, que ali a gente dava um jeito de estar com as pessoas, mesmo apesar de tudo, assim, os artistas, eu entendo que os artistas foram os grandes responsáveis por dar um pouco, assim, de dignidade, né, para o público, sabe, de felicidade, de possibilidade de vida, sabe, de troca, porque quantas vezes a gente se viu assim, em muitos momentos ali sozinho, né, em casa, porque não podia sair, não podia fazer nada, e quem você tinha para trocar era aquela pessoa que estava numa live, muitas vezes você nem conhecia. Eu mesma conheci muita gente durante esse período de pandemia, gente de São Paulo, de fora de São Paulo, a partir disso, sabe? Então tem esse outro lado. Sem dúvida. É um momento de repensar também, né, gente? Muita gente também. A vantagem de vocês, né, que eu sempre falo, né, nesse período, é que vocês, como produzem música, são os artistas, vocês mesmos podem fazer um trabalho de saúde mental para vocês mesmos. Isso. Um assunto que eu falo para todos assim, vocês têm a vantagem. Não, mas nós sofremos. Sei que vocês sofreram, todos sofremos, né? Sim. Nós da comunicação aqui, para se virar, tentar fazer um outro tipo de programa, né? Distante, que é muito chato, a gente faz sempre no estúdio, né? Mas tem que fazer, e até para saber como é que vocês estão passando, como é que vocês estão produzindo. Então, é aquela história que muita gente trabalhou intensamente nesse período, né? Até por conta da saúde mental. Porque é o fato, né? Um Exato. artista poder produzir, a gente aqui tinha que trabalhar, fazer alguma coisa, né? Ouvir música, Uhum. consumir música, né? Sim, Consumir arte, né, Luana? O importante foi isso, né? Consumir arte de uma exatamente. maneira geral, para a gente dar uma desanuviada para a saúde mental nossa. Agora, vocês artistas, vocês mesmos podem produzir a música para vocês e para nós também, óbvio, né? Para dar uma para a saúde mental. Vocês têm essa vantagem sobre nós, né? É, Eu é sei bem que interessante que você fala. Não, é muito diga. interessante isso, porque, por exemplo, o Tambu, que a gente vai apresentar hoje, foi produzido durante a pandemia, né? Pois é. Foi um momento que eu falei assim, eu preciso me apegar a alguma coisa, algo que me dê um significado nesse momento de que as coisas vão melhorar, de que, né? E aí eu vim buscando essa ancestralidade mesmo, sabe? De pesquisar, estava ali em casa, pensando o que fazer, né? Como que eu ia produzir música sem os meus parceiros, com ensaio, né? Porque a gente ainda mesmo assim fazia um vídeo ou outro ali, uma collab, mas eu fui para pesquisa, então foi o meio que eu encontrei para poder desanuviar mesmo, sabe? E me reconectar com outras coisas, porque a gente sabe que estava num período tenso. Assim. Sim. Então, você buscava de tudo nessa época. Você estava buscando 2020, ali logo no começo, a gente só pegou a tudo quanto é coisa, sabe? Para poder seguir. Assim. Então, foi uma das saídas que eu encontrei. Teve muitos artistas que começaram a produzir, compor mesmo, né? Com todos, eu nunca compus com não sei o quê. Vou mandar um zap pro cara, vou lá, faz uma letra, faz uma música para mim. Exatamente. Teve cara que fez muito isso, muitos músicos fizeram isso, né? E outros começaram a gravar mais, a compor também, mas outros também no sentido de solidariedade, né? Até de trabalhar junto. Curioso, né? Como a gente estava Isso, isolado, teve aquela isso. vontade de trabalhar junto. Eu quero fazer uma música com a Luana, pô. Ô, Luana, manda uma letra aí, manda uma melodia e tal. Então, aquela coisa, né? Pintou muito isso, Isso. muitas parcerias, né? Em função desse isolamento. E às vezes o artista está fazendo show, a parceria às vezes é mais rara, né? A não ser com quem você toca Uhum. diariamente, aí pinta uma parceria. Agora, essa parceria de falar, nunca fiz uma música, quem sabe o cara topa fazer uma letra para mim, uma melodia. E aí isso aconteceu muito. Tem caras que produziram bastante, né? Eu falo sempre o Chico César, que é o Guinness Book, aí Nossa, fez 100 canções aí durante a ele pandemia. fez muita. Eu acho que também, eu gostei muito também da postura da Mônica, né, da Mônica Salmaço, que ela fez várias parcerias de Ah, vídeos, assim, isso foi muito legal, né?
Ó de Então, casa, né? Foi muito legal lá aquele trabalho. Todas exatamente, as muito, parcerias que muito. ela sempre trabalhando intensamente em shows ou nos projetos, ela não podia fazer, ela acabou juntando. Pô, isso aqui e tal. Ela Bom, falou que era assim mesmo, que ela chamava um cara que faz tempo que ela não via e tal, faz o som aí pra mim, papapá, troca, vamos cantar. Também. Aí foram parcerias de canções, né? Dividindo canções, né? E foi exatamente. intensamente. O Chico César foi de produção, né? De Compor, composição, exato, né? E cada um foi se composição. virando assim, né? É muito legal. Muitos projetos. Sim, A quantidade de discos também a gente vai fazer uma avaliação, né? Que eu falo todo dia aqui, que daqui a um tempo a gente vai olhar, né, quando a gente tiver mais uns anos para frente, a gente vai olhar para trás e vai falar, olha o que foi produzido durante esse período de pandemia. Muita coisa produzida, né? Muito trabalho. Então, a gente vai fazer até uma avaliação do cancioneiro, que eu chamo da pandemia, né? Tem muita gente que fez exatamente. muita coisa com temas, né? Sobre isolamento, solidão, questões de saúde mental e tudo mais. Foram vários temas, né? Eu acho que Foram, foi um período que, né, desafiou os artistas, né, de alguma forma, né? Como é que vocês vão se virar? Vocês não têm show? E muitos começam, como você, produziu, né, um trabalho. Isso é bem legal, né? E aí você já tinha começado a gravar antes, depois, como é que foi o processo? Você já falou de produção, mas você produziu esse ano, o uhum. ano passado? Como é que foi? E está lançando agora? Como é que foi? Olha, foi bem interessante isso, porque já era um desejo meu antes da pandemia, né? Mas, como a gente estava conversando aqui, muitas vezes a gente falava, nossa, eu tenho vontade de tal coisa, mas não tenho tempo, né? Não tinha tempo para parar, porque era um mergulho mesmo nas minhas raízes. Eu queria conhecer um pouco mais as minhas raízes banto, que eu entendia que muitas coisas que eu gostava, muitos movimentos, né, de música, de jongo, do batuque de umbigada, eles tinham uma raiz muito próxima. Eu queria entender mais sobre isso. E foi bem interessante que o pessoal da Pôr do Som, que é uma gravadora, né, uma produtora, Grande eles me parceiro aqui, grande convidaram, parceiro. é, eles falaram assim, olha, teve a Lei Aldir Blanc, né, que saiu para artistas durante a pandemia, que é isso, a gente precisava continuar a vida. E eles falam assim, a gente tem essa possibilidade de projeto, você topa participar com a gente, mas o projeto é assim, você grava e o que você gravar nesse show vai ser o disco. Ó, Eu não legal. tinha dimensão disso. Assim, quando eles me falaram, eu falei, gente, é um show que vai virar disco, mas como que vai ser isso? Porque a gente está acostumado com DVD, com algo, Sim, né, que você vai fazer antes, algo maior e tal. Eles não, é um, dois, três, valendo no estúdio, já é o vídeo, já é o disco, e depois, né, tem aquela mixagem. Então, assim, eu falei, esse é o momento, é o que eu precisava, era o que eu precisava, sabe? Esse convite para tirar aquilo que estava engavetado, que eu já queria pesquisar, que eu queria trazer. E foi aí que, assim, lógico que não foi do jeito que a gente queria, porque não tinha como fazer tanto ensaio, porque quando você vai fazer um disco ao vivo, a ideia é que você ensaie, porque quando claro. vem o disco ao vivo, ele é muito mais difícil, né? Porque errou, vai embora, não tem essa de voltar. É que nem esse E programa aqui, aí, errou, a gente é vai em que nem esse frente. programa, né? Aí tem como voltar? Não tem. Vamos embora. Vamos embora. E aí, a gente não podia ficar ensaiando o tempo inteiro, porque a gente estava em pandemia, É, né? Em pandemia não tem como você ficar se encontrando para ensaiar. Então foram poucos ensaios, muita coisa feita assim em casa, cada um ensaiando na sua casa. E chegou na hora, nós fomos e gravamos assim. Mas foi tão grandioso para mim, sabe? Foi um desafio tão bonito, porque por conta disso, eu acho que é dessa proximidade até da pandemia, eu encontrei compositores como o Simas, que eu acho que se eu não fosse esse momento, eu não teria tanta proximidade assim para chegar até ele, entendeu? entendo. Que a gente estava muito, todo mundo estava muito aberto para troca, eu acredito. Não sei se todos, mas a grande maioria dos artistas estavam.
Os Então, que não estavam encontrei pirados, né? os que, os que não estavam malucos. Estavam dispostos, os que não estavam malucos já estavam. Então, Mas é sério, a assim, gente tá e brincando, mas foi tão dramático, né, Luana? Você sabe, foi, né? Foi foi, dramático. foi muito difícil. Muita gente aí com várias questões, né? Ansiedade, a milhão, Claro. porque em casa o tempo inteiro. Então, assim, foi isso, foi esse desafio de gravar ao vivo e tirar o que eu já queria há muito tempo. E era aquele momento, eu falei, se não for agora, eu não sei quando que vai ser isso, né? E, e eles foram, assim, grandes parceiros, tanto o estúdio, né, da 185, quanto a produção, assim, que esse projeto começou em 2020, ali a gravação, depois veio a mixagem, foi lançado esse ano, né? Então, tem Então a todo. gente Então, teve pô, são aqui praticamente 2 anos, né? Isso em período isso, normal não seria possível. Você ia fazer um ano e já ia lançar no mesmo ano, né? Obviamente. isso, Então, isso, e foi uma proposta que eles fizeram para vocês, a pôr do som a partir da lei Aldir Blanc, é isso? Foi uma proposta deles. exatamente. Foi para mim, tinham outros artistas, porque era um festival, chamava Festival Malungo. Tinham outros artistas, mas é isso, nem todos, né? Como a gente escolheu, eu pensei em músicas autorais, tanto músicas autorais minhas, como músicas que ainda não tinham sido lançadas, algumas, e trazer também os batuques, né? Então eu trouxe o bisungo, o jongo, algumas coisas que eu sentia falta de estarem gravadas como uma releitura. E aí, esse foi, vamos dizer, o pulo do gato, assim, né? Não, eu vou te Pensar contar. O som dos batuques, dos tambores, o jeito que você canta, o disco todo que eu ouvi, é muito gostoso nesse momento, que nos dá assim né, é bom mesmo, é bom para o espírito, a música, é, né, do tambor, né? Eu tenho aqui uma bateria atrás, você já viu aqui, se eu pudesse uhum, tocar todo dia, dá um, né? Mas o tambor é até mais legal, né? Mais assim, né? Uma coisa mais de exatamente. contato direto. A música africana, de origem africana, afro-brasileira, se a gente quiser chamar assim, né? É muito importante, nos dá muito o samba, o jongo, enfim, todos os ritmos, né? Que vem daí, dessa ancestralidade, é muito legal pra gente. Faz bem pro espírito, né? Muito, é muito Faz. importante. Então, E foi isso que eu pensei na época, de muito fazer legal. bem o que me fazia bem, eu queria Passar para os assim, outros. exatamente, para E outras passou, pessoas. para mim passou, pelo menos. Bom, Não, sério, é que ótimo, importante. Não, eu estou que falando bom. a função da música aqui se discute todo dia, né? Aqui os entrevistados de mais experiência, de menos experiência, mas todos chegam à mesma conclusão da função da música transformadora, né? E que ela pode ser paliativa e Uhum, curativa também, né? Porque ela tem essa, exato. né? Ajudar mesmo Sim, o, sim. a alma e poder seguir as coisas. A música tem esse poder, né, mesmo. É impressionante, pelo menos cada vez mais, né? A arte em Cada vez geral, mais. a A música em arte. particular, né? O que você falou no começo faz muito sentido, da cura, né? Você falou assim, É nossa, verdade. você... Eu sinto assim. Antes eu achava sempre que era uma terapia. Não, a música é boa para música terapia, e tal. Eu não acho. Acho que Uhum. ela é curativa mais do que terapêutica. Ela é curativa. Cientificamente, sim. E ela É, faz bem, te e ajuda, né? Como se fosse um alimento. Você comer uma coisa que você te faz bem, né? Ou fazer um exercício te faz bem, a música também te faz a bem a alma. música Só que às vezes, também. e você percebe, muda o humor, mesmo na desgraceira toda, né? Que a gente tem com guerras, com notícias ruins, volta Com de, tudo. de vírus É, e tudo mais, a música pelo menos te dá né, esse é um sentimento, né? De respiro, né? A respiro. pausa, o que a Importantíssimo, gente sempre. precisa. Falando Eu nisso, sempre vamos ouvir, penso né? isso. Começar a ouvir o disco. Vamos Porque a respirar. gente fica batendo papo aqui e a gente esquece que tem que tocar o disco aqui, Vai né? embora. Ouvir disco, não é? Vambora. O papo é bom. Então vamos ouvir duas logo de cara aqui do Tambu, Uhum. Baticum de Bará e Canto de Reza. Fala um pouquinho dessas duas para a gente ouvir na sequência. Como é que você Baticum de, escolheu? Fale. Baticum de Bará é uma música do Luiz Antônio Simas, ela fala sobre essa encruzilhada nossa, Brasil, Atlântico, África, e sobre as várias formas de Exu, né, que a gente fala dessa divindade,
que nos ensina a divindade da comunicação. Então, nas tradições africanas, de matriz africana, nas religiões, Exu, ele é o princípio de tudo. Então, esse era o meu primeiro disco, ele é o meu primeiro disco, né? E eu falei, eu preciso começar pensando nessa divindade que é o princípio. E o Simas, mesmo não sendo de São Paulo, nessa música ele faz uma conexão entre o Iorubá, as línguas Banto. Então ele chama Exu de várias formas. E o disco vai, lógico, passar pela questão dessa espiritualidade do Congo, Angola, vai falar muito de São Paulo, mas não tem como a gente falar disso sem passar por Entendi. esse turbilhão e essa espiritualidade, né? Então, Baticum de Bará, essa batida e o tambor, né? Esse baticum, essa batida, o tambor, é quem vai falar em todas as músicas, né? E como a gente está falando de comunicação, de Exu, eu achei muito importante trazer essa canção como primeira do disco, assim. É uma das que acho que é uma das mais ouvidas também. E a segunda que são os vissungos. Os vissungos, na verdade, são cantos de trabalho que, assim como nos Estados Unidos, né, a gente tem aquele espírito que os negros escravizados cantavam na plantação ali do algodão e de outras coisas. Aqui no Brasil também tinha isso, que a gente não conhece muitas vezes, que Pois eram é. os vissungos. Então, é, esse canto de trabalho, você tinha o canto para a reza, o canto para o trabalho, o canto de festejo. A ideia era fazer esse canto de reza para começar pensando nessa minha ancestralidade. Então, essas duas músicas falam basicamente disso. Legal. E os cantos de trabalho tem vários estudos, né, que se fazem das regiões do Brasil Tem, todo, das tem. quebradeiras de coco, né, várias, né, lavadeiras e tal. Tem uma série de, Lavadeiras, né, muita coisa que se faz hoje, estudos mais aprofundados, né, dos cantos de trabalho, né, que é muito legal. E o baticum de Bará também que você está falando, o batuque é fundamental também. Eu lembro que você falando de Exu, né, que no último carnaval quebrou-se um tabu também, né, porque foi um tema do carnaval falando de Exu, o pessoal sempre levando de forma pejorativa, pejorativa. e o samba enredo resolveu toda essa questão, explicou o que, que era para os que não entendiam e quebrou um tabu também, né? Falando desse tema. Não foi? Foi no Exatamente. carnaval passado, se não me engano. Exatamente. Faz tanto Foi no tempo que. carnaval, Mas foi no carnaval passado. Não foi no foi? carnaval passado, No Rio, né? Um exatamente. tema. Quem que foi a escola? Eu nem lembro mais. Que Poxa, fez. eu também não me lembro Pois qual é. foi a escola agora, Mas de mas qualquer. eu também Quebrou um tabu quebrou tremendo, um né? tabu. É Falando porque desse Exu é tema. muito associado ao diabo, né? Exato. Então, que é o do mal, que faz mal. E, na verdade, o que eles trazem, né, não só no Samba Enredo, mas como a, a, esse estudo, né, das religiões, o que se traz é que Exu é o mais próximo do humano, né? Das divindades que tem, dos orixás, etc. Tem lugares que Exu é orixá. Ele é o mais próximo do humano. Então, como ele é o mais próximo do humano, ele é associado ao diabo, porque ele é aquele que vai ao mesmo tempo, dependendo do que você, de como você, enquanto ser, pensa, ele tanto vai fazer, não que ele que vai fazer, mas é a gente que vai vibrar nisso, né? Do Pois é. vibrar, né? Que a gente fala do bem e do mal, e para as religiões, e para o pensamento, para a cosmologia de muitas tradições africanas, não tem essa coisa de bem e mal, como a gente tem, né? No cristianismo. É o ser humano que vai fazer coisas a partir daquilo que ele acredita. Então, Pois não é. tem essa divisão de céu, inferno, etc. Então, por isso que ele foi muito associado ao diabo. E aí é muito legal trazer sempre essa visão, desmistificar isso, sabe? Isso. E eles fizeram muito bem durante o carnaval, tratando desse assunto e quebrando esse tabu, né? Foi fundamental que Exato. fizeram. Então vamos ouvir Baticum de Bará e Canto de Reza com a Luana Baiô. Roda! Vamos lá. Dono do corpo quer dançar,
Mavambo na barra do dia, do samba bombogi, do samba, a luvaiá alivia, no baque do baticum do baobá, bar é boca que tudo come, menino travesso é leguá, na gira quem tranca a rua é homem. Ele baravodum, exu odaragoie. Ele baravodum, exu odaragoie. Ina ina mojuba, aradorum aie. Ina ina mojuba, aradorum aie. Ele baravodum, exu odaragoie. Ele baravodum, exu odaragoie. Ina ina mojuba, aradorum aie. Ina ina mojuba, aradorum aie. O tempo sem tempo que o tempo tem, acerta a pedra que já lançou. O dono do tempo vai e vem num pássaro que já voou. Ele baravodum, exu odaragoie. Ele baravodum, exu odaragoie. Ina ina mojuba, aradorum aie. Ina ina mojuba, aradorum aie. Ele baravodum, exu odaragoie. Ele baravodum, exu odaragoie. Ina ina mojuba, aradorum aie. Ina ina mojuba, aradorum aie. Ele baravodum, exu odaragoie. Ele baravodum, exu odaragoie. Ina ina mojuba, aradorum aie. Ina ina mojuba, aradorum aie. Padre Nosso com Ave Maria, Securo Camera, Kitanga na Zambi, Aiô, Aiô, Tanganã Zambé, Aiô. Ecalunga que tomou Sema, Ecalunga que tomou Zambi, Aiô. Padre Nosso com Ave Maria, Seguro Camera, Kitanga na Zambi, Aiô, Aiô, Tanga na Zambi, Aiô. Ecalunga que tomou Sema, Ecalunga que tomou
Estamos de volta com a Luana Baiô, vamos falar. Você está em São Paulo, né, Luana? Você mora em São Paulo? Estou em São Paulo, Não, moro em não é São que Paulo. nasceu em São Paulo, é tudo. Vamos contar a sua história, então, já que a gente está. Eu já falei de Sim, Campo Limpo, né? Da região aqui, Zona Sul, que eu isso, também sou aqui da Zona Sul. Vamos falar um pouquinho da tua origem musical, como é que surgiu a Luaninha, família. cantava já, desde Sim, pequena, o pai cantava, a mãe desde cantava. pequena. Conta a história, então, aí, vamos Essa, lá. assim, minha família toda é de São Paulo, tanto meus pais, meus avós, por parte de pai, são mineiros, né? E por parte de mãe, baianos. Mas os dois, pai e mãe, são daqui. A minha mãe da região da Zona Leste e o meu pai já para a região ali do Embu, das Artes, Sim. né? Então, meu pai é daquela região. E eu nasci aqui em São Paulo e vivi aqui desde sempre, sempre na Zona Sul, que é onde meus pais resolveram vir morar. Então, eu falo que eu sou cria, né? Cria aqui da Sul, que a gente fala. Mas é interessante isso, né? Porque quando uma família preta retinta, tem muito essa associação de que alguém, né, veio, sei lá, os seus pais são de fora, mas não, eles são aqui de São Paulo. E até voltando um pouco para o trabalho, foi isso que eu pensei bastante, né? Eu falava assim, que a gente muitas vezes não associa as pessoas pretas de São Paulo a essa cidade. A gente pensa sempre que é de fora, né? Ou muitas vezes já me pararam para perguntar se eu era africana ou se eu era baiana. Até mesmo na Bahia, as pessoas falam: você não é daqui, nem do Aqui tem Rio, mais baiano que na Bahia. nem do Rio, você não é, você não. Então, assim, a gente Mas aí é associa um pouco pouco clichê, essa. né, Luana? Vamos É combinar, um clichê, pouco clichê. exatamente, exatamente. O disco veio até. Eu pensei no disco falando exatamente nisso, sobre uma negritude paulistana e paulista, né? Que é Hum. a minha raiz, entendeu? Então, eu fui criada aqui, né? Fui criada aqui, apesar dos avós não serem daqui, toda a minha constituição. A minha mãe morou muito tempo na Bela Vista, então No a Bexiga, gente né? no Você Bexiga, ia na vai, tudo. exatamente, a minha família toda vai. Então, da parte da minha mãe, né? Então, assim, eu vivi muito nesse meio, né? Do samba rock, do samba rock nos fins de semana, no vai-vai também de fim de semana. Minha avó fazia parte também né, desse movimento, da escola de samba. E o meu pai era ferroviário e a minha mãe enfermeira, né, na época auxiliar de enfermagem, hoje enfermeira. E meu pai, ele fez parte das primeiras linhas ali. Meu pai estacionava os trens, né, na verdade o metrô, né, os carros do metrô. E ele fez parte das primeiras linhas, que era a linha vermelha e a linha azul, só tinham essas duas em Ela que ia lá 1980. do Jabaquara até o Santana, depois Exato, esticou um pouquinho mais já de São Paulo, aí foi lá até Tucuruvi hoje, né? Tucuruvi, exatamente, Mas e a a Zona vermelha Sul também. para a Zona Norte, né? A primeira que foi construída, nos anos 70 que foi construída. Anos 70, é isso mesmo. Então, meu pai trabalhou nessa época e é bem interessante porque essa época, quando eles começaram, era um trabalho que poucas pessoas queriam fazer porque era um trabalho bem novo, né? O pessoal não entendia muito bem como que isso ia funcionar. Então, eu imagino uma cidade que não tem metrô, de repente chega aqui e você conseguir pessoas para trabalharem nisso sem conhecimento, né? Assim, então muitas pessoas, muitos homens, como meu pai, etc., foram para esse trabalho. E é interessante também que era uma grande maioria de homens negros. Isso Hum, foi algo a ser estudado, assim, não para ser sabia, não entendido. sabia. Sim, eram Curioso. muitos homens negros no começo que faziam esse trabalho, que era um trabalho ali mais de madrugada, né? Então, que você parava os trens, etc. E tal. E aí eles se reuniam no fim de semana no centro, que era a Sé, ali tinha o Botecão, meu pai fala muito do Botecão,
das reuniões ali centrais, sabe? E faziam samba. Então era Hum. muito samba. E minha mãe também trabalhava no centro e morava no centro, né? E era assim, samba de noite, sabe? De noite não, porque tinha que trabalhar, mas Dia trabalhava, à noite esse era o samba. período, exatamente, esse período, e foi assim que eles se encontraram, nessas rodas de samba, no centro de São Paulo. Aí surgiu a Luana. Ponto. Aí surgiu a Luana, e bom, e foi isso. E assim Mas foi a aí tudo história. bem, então o ambiente era favorável, já que os pais gostavam muito de música e eram ligados ao samba. Mas quando é que é o momento que você, né, aquela coisa do, eu não sei, um bichinho, né, da música te pegou, né, para você começar a Uhum. cantar, a compor, enfim. Vou fazer isso. Que momento que você decidiu que ia fazer E, música? Ou ia para olha, de outra coisa? novo, Porque sempre há aquelas dúvidas, né? Não, o tem, negócio eu fui. é Acabei muito, indo é muito para estável, né? Conta aí. isso. De novo, meu pai, né? Meu pai foi o grande responsável pela questão musical da minha vida. Ele cantava, hoje não canta mais, e tocava cuíca, né? Então, como eu falei para você, eles tinham um turno de trabalho muito esquisito, assim, era de madrugada, os dois trabalhavam um pouco de madrugada, um trabalhava um dia, outro trabalhava outro. Então, meu pai me levava muito Enfermagem para a também roda é um de samba. trabalho de madrugada, né? Né? São Muita dois trabalhos noturnos, né? Muito noturnos. noturnos, exato. Também noturnos, né? Vamos dizer assim. Uma vida noturna. E, e meu pai cantava, então chegava em toda a roda de samba, o pessoal pedia para ele cantar. Como é que é o Então, nome do para seu mim, pai? é José Eduardo. José Eduardo. José Eduardo. Isso, Elisete. E a minha mãe, assim, não gostava de acompanhar, o negócio dela era mais a escuta, sabe? Ouvir e sambar e tal, mas não era tanto da música, assim, de fazer música. E aí eu comecei, ele me levava e eu comecei a cantar com ele. E aí o pessoal falava, ai, você canta bem, você é bonito. Eu fui para a igreja, tinha uma igreja do bairro, fui pela questão da música, nem fui pela questão de rezar, nem nada, mas eu gostava da música. E aí é muito parecido, né? São essas histórias muito parecidas, assim, que é isso. Eu falei, quero fazer parte de um coral, e aí a igreja era um lugar que tinha um coral, porque eu gostava de cantar na roda de samba, né? E eu queria aprender mais sobre isso. Então foi ali, aí fui para a igreja, fiquei muito tempo na igreja. Aí chegou um momento que a igreja, né, essa coisa mais cristã, como eu disse, aí falava, poxa, mas essa coisa de samba, de roda todo fim de semana, de batucada e bebida e tal, tem que dar uma diminuída. Aí eu falei, ai, não sei se isso vai ser muito legal para mim, porque é isso, né? Eu fui criada, eu nasci assim, né? Nesse Nasci nesse ambiente, né? meio, Claro. nasci nesse ambiente, como que eu não vou participar mais disso? E foi então que eu fui seguindo a minha trajetória mesmo, assim, de cantar em barzinho, né? Aí já não cantava mais na igreja, cantava nos barzinhos, e assim foi chegando até aqui. Mesmo assim, fiz faculdade de letras, porque tem um momento, né, que você pensa, poxa, será que isso vai dar em Aquela alguma insegurança, coisa? né, que fala assim, mas vai dar certo, carreira Vai artística, não dar... sei, então vou fazer uma Isso, faculdade por conta, né? Por via das dúvidas, aí vou fazer uma faculdade e tal. Hein? Você fez letras? isso. Fiz letras, área? Que área? português e Específico. espanhol, Português e espanhol. Legal. professora de espanhol também. E dei aula, e dou aula até hoje. Até hoje eu ainda dou aula assim, de português, dou aula de espanhol também. Porque é isso, né? Eu vou conciliando ainda com a música, mas a música vem tomando muito da minha vida e chega um momento que você já não consegue mais manter as duas coisas, né? Como eu mantinha antes. Claro. E aí, quando que você começou profissionalmente, assim, aquele momento que fala, agora, além do barzinho e tudo mais, fala, agora eu vou assumir Agora é o sério, trabalho sério, agora é profissional. Quando que foi? profissional. Olha, para mim foi a primeira vez que eu pisei no SESC. Entendi que ali eu falei, agora é sério, né? Que tem um contrato, acho que as coisas do contrato, você assina e você levantar um show. O primeiro show meu chamava Voz Negra Uhum. e
eu sempre fui muito tímida, né? Nossa, eu era tímida, apesar... Eu falava, pode me chamar para cantar o que for, mas para falar eu era terrível. Na escola e tudo mais, nossa, é difícil. E aí eu falei, eu quero fazer um show, eu penso num show assim. Eu tinha essa coisa, né? A gente, de ver shows no Sesc, e você, quando vê jovem, assim, você não tem tanto, você tem aquela dimensão de que nossa, é incrível isso e tal, esses artistas que estão aqui. E quando eu me vi num palco, com luz, com tudo, a banda completa, ali eu falei, eu acho que agora é sério mesmo, sabe? E é recente, isso não é tão antigo, não, foi 2015. 2015. E aí você já gravou disco logo de cara ou não? Não, eu não gravei. Eu gravei assim, uma demo, gravei um disco bem caseiro, na verdade, mas que nem lancei. Assim. Então, EP, né, que a gente chama o EP. EP. Uhum. Mas que na época eu falei, não, isso tá legal para ser meu primeiro disco. E aí não lancei esse disco. Mas as músicas que eu escrevi, elas foram para o show. E foi um show que assim começou no Sesc Santa Amaro, e depois eu fui para outros lugares, então foi bem legal. Fui chamada para cantar no festival em Brasília, né? Cantei em muitos lugares, assim, até pelo Brasil. E aí, mas aí de gravação mesmo ainda não rolava, era muito Não show. tinha, era show. Comecei com show, não foi com disco. Uhum. É interessante isso, né? Porque normalmente o pessoal começa com o primeiro disco de trabalho. Né? Não, às vezes começa com o show e depois faz o show do disco, o disco do Isso, show, melhor também. dizendo, né? O disco do Acontece. show. Acontece. Como eu tinha esse EP que não foi lançado, eu misturei isso como um show, né? Show Voz Negra. Perfeitamente. E aí, quando você chegar ao ponto do disco, que momento que acontece isso? Você diz pro Tambu ou É, pro Voz Negra? pro Voz Negra. O primeiro foi Voz Pro Negra, não Voz... foi? o primeiro foi Voz Negra. Ele existe, né? A gente pode dizer que não existiu. A gente só não foi lançado. Só não foi Pois é. lançado. Eu cheguei nesse disco porque eu tinha muita coisa que eu escrevia em casa. Escrevia, compunha, mas eu não acreditava que era, isso aqui é música, né? Será que isso aqui vira música, dá alguma coisa? Até o momento que primeiro eu fiz uma vivência com algumas mulheres da região aqui, Campo Limpo, Capão Redondo, etc. Foi um grupo bem especial que participei, que a gente tinha que colocar um projeto que a gente desejava para o mundo, assim, pegar e fazer. Né? Era um desafio entre as mulheres. E aí esse era o meu desafio, pegar músicas que eu falava, imagina, isso é uma música. Então outras eram livros, outras eram uma peça de teatro. E aí foi assim, eu chamei um arranjador, chamei alguns músicos, né, o Ravi Landim, que é um músico incrível, Maurício Paz também, que arranjaram e falaram, isso aqui dá bom, assim, eu acho que rola, sabe? Vamos tentar. E deu super certo. Tem músicas do Voz Negra que estão, por exemplo, no Tambu também. Perfeito. Que é Calunga. Legal. Então, na verdade, o Tambu, que você não considera, quer dizer, é o segundo disco, mas na verdade é o primeiro, né? De qualquer forma, né? Do trabalho todo. É isso, Lana? Pode se considerar Sim. assim? Se eu entendi bem, né? Porque existiu um anterior, mas, né? O Tambu acaba sendo o primeiro trabalho, assim, mais oficialmente, né? Falando. Se for fazer a Lançado. discografia, né? Agora, se lançar o Voz Negra, aí vai ser o segundo. O Voz Negra é o primeiro, esse vai ser o segundo. Eu sei porque eu gosto de Isso, falar sempre da discografia do artista, né? Tem músico assim, fala, eu lancei lá, mas não tá. Eu falei, não, mas então não é o seu. Né, lançou. lançou, não é o primeiro disco, já teve discos anteriores e tal. O artista tem muito isso também, né? De considerar, não considerar outras gravações. Mas tem um fato que me chamou a atenção, é que você participou de muitos espetáculos musicais, né? Muito. Porque se você não fez tantos discos, shows
ao contrário, você vê muitos espetáculos. Então, fala um pouquinho desse lado também dos espetáculos Isso. musicais que eu queria saber. Olha, eu fico tão feliz porque, assim, eu falo que a minha voz já me levou em lugares que eu nem imaginava, sabe? Eu falava, gente, imagina que eu vou fazer isso. Então, eu fui chamada, por exemplo, para cantar em peças de teatro. Tem uma peça que se chama Baraúna e Abaré, com em cartaz da Mário de Andrade. E ali também me descobri atriz, assim, de alguma forma, né? Porque tive que atuar, mesmo sem escola. Cheguei, ó, 1, 2, 3, Sendo valendo. tímida. Tímida, tímida. Mas é isso, é a questão da voz mesmo, né? Então, tinha que cantar. Ah, mas também tem que atuar, você topa? E eu falo assim, vamos lá, topo. Então, fiz parte desse espetáculo, fiz parte também do espetáculo Peles Negras, Máscaras Brancas, Pele Negra, Máscaras Brancas, que é da Companhia Treme Terra, e também foi um espetáculo que eu rodei bastante, né, baseado no livro do Fanon, e foi muito importante, assim, aprendi bastante com essa companhia, que era uma companhia de dança, e é isso, assim, né? E Também você também de teve que dançar blocos, também. Você teve que dançar. tive que dançar também, Tímida, tímida, teve que dançar. tímida, Cantou, atuou, olha só, né? Tá bom. tímida, então foi isso. Então, Cia Treme Terra, Baraúna e Abaré, também fiz parte de blocos afros, assim, muita coisa, do bloco Iluinã, olha, foi tanta coisa que eu participei, assim, que tanta coisa eu digo, mas tantos projetos, né? Bastante projetos, na verdade, que me formaram. Acho que muito do que eu levo para o palco são desses projetos que me Pois é. formaram. É que é curioso que, ao mesmo tempo que você não tem uma discografia tão ampla, né? Espetáculo você não faltou. Então, te deu Não, muita experiência, né? Mas deu agora você base. vai engatar aí, vai fazer trocentos discos. A gente vai todo dia, todo ano Axé. aqui a gente vai ter 2 discos para falar de você. Ai, que bom. É isso Vamos, aí. vamos passear um pouquinho mais aqui pelo disco. Agora vamos ouvir mais duas. Chefe Sim, da Macaia, não é isso? Chefe da Macaia, é isso? E isso mesmo. Nzambi. Assim que fala? Zambi, É assim que fala? isso mesmo. Nzambi. É Tá isso bom. mesmo, Zambi. Então, Chefe da Macai, Zambi. diga lá. Zambi é uma música tradicional de Angola. Na verdade, ela é um pouco da música tradicional de Angola, com uma escrita também do Bonga, que é um músico muito importante em Angola, né? Um cantor, compositor muito importante Conheço, angolano. Bonga. Sim, conhece, né? E eu trouxe Cantou porque com o eu falei, Martinho da isso é Vila, fez um trabalho com o Martinho da Vila. exato, É? exato. O Martinho tem muita também essa pesquisa em Angola, dos povos bantos. Martinho também tem uma pesquisa assim fantástica. Aquele é uma E enciclopédia da música brasileira. Assim, enciclopédia, professor, né? Mestre. claro. E eu falei, gente, isso aqui é uma linguagem tão próxima da gente, né? Essa música do Zambi, eu falava assim, é tão próxima do que a gente faz aqui no Brasil, que eu acho importante trazer para esse disco. Então, regravei essa música e também Chefe da Macaia, que vai falar dos caboclos, né? Porque eu sou uma mulher negra, mas eu entendo que na nossa Constituição, enquanto Brasil, o Brasil é um país caboclo, né? E é um país que não tem como a gente negar, lógico que foi uma miscigenação forçada, muitas vezes, né? Uhum. Mas não tem como a gente negar a influência dos povos indígenas na nossa Também, Constituição. Não claro. tem como a gente negar, apesar de todas as questões né, da escravidão, etc., também a influência europeia. Então, a ideia de chefe da Macaia é esse Brasil caboclo, principalmente indígena e negro, né? Que a gente vai falar que são os povos que foram construindo o que a gente tem enquanto nação de construção, mas que também tem uma musicalidade ali que vai se misturando. Né? Como eu falei, é uma encruzilhada. Esse Brasil é uma encruzilhada, né? De muitas E por isso que culturas. a música é lindíssima, né? Uma riqueza extraordinária a É, música brasileira.
É isso. Como poucas do planeta aqui, vamos combinar, porque realmente é. E eu não estou Poucas do elogiando planeta. só de pouco, não sou eu que estou falando, são pesquisadores. Cada vez que eu entrevisto estudiosos de música e tal, e os próprios músicos, eles nos mostram a diversidade e a riqueza da música brasileira com toda essa mistura, né, que a gente tem e esse som que a gente produz, que é uma coisa inigualável. No mundo. E não estou aqui exagerando, não, é verdade. Então vamos É ouvir. real. E essa de que é essa canção? Você não falou, uma é tradicional, angolana, Zambi e o Chefe Uma da do Macaia. Bom Zambi, Chefe da Macaia também é do Simas Custuriel, né, que é outro compositor, e é isso, acho que as duas são esses dois compositores do Chefe da Macaia. Então vamos nessa. Chefe da Bora lá. Macaia e Zambi. Roda! Vamos nessa. Rompe mato, desceu batendo coco, cinturão de coral com jarará. Tirateima chegou com arrancador, que Indaiá me benzeu com a flor de jaca. Aracida no silvo se destaca, deixa a flor perfumada ao chão que toca. Samambaia no vento se desloca, treme terra, sambô no fio da faca, chacoalhando o telhado da maloca. Em coca de jandaia, cachimbo, charuto, dá vinho na cuia, que o velho tapuia que é gandaia. E manda não aguente seu fio de conta, que a veste tá pronta, embordado chalaia. E bomba, curimba, saltando o trapézio, que a festa é do chefe da Macaia. Jaciara das penas fez um leque, Guaraci deu a bode, não me toque. 7 flechas dançou, feito moleque, acertou cascavel com seu bodoque. Me banhei num açude ao pé da bica, fiz padê com cachaça e mandioca. Pus um manto trançado em fio de roca, trouxe 7 cumbuca de canjica pra saudar o cacique dessa oca. Arria a cabaça no pé de taboca, caboclo pipoca em toca de jambaia, cachimbo, charuto, dá vinho na cuia, que o chefe tapuia que é gandaia. E manda não aguente seu fio de conta, que a veste tá pronta, embordado chambraia. E bomba, curimba, saltando o trapézio, que a festa é do chefe da Macaia. Arria a cabaça no pé de taboca, caboclo pipoca em coca de jandaia, cachimbo, charuto, dá vinho na cuia, que o velho tapuia que é gandaia. E manda não aguente seu fio de conta, que a veste tá pronta, embordado chambraia. E bomba, curimba, saltando o trapézio, que a festa é do chefe da Macaia. Ai, rebomba, curimba, saltando o trapézio, que a festa é do chefe da Macaia. Ai, rebomba, curimba, saltando o trapézio, que a festa é do chefe da Macaia. Zambie, zambianguza. Oh, Zambie, zambianguza. Kizulani tulan Zambie, kiburle,
burlê, que zulhani tolum zambe, que burlê, que zulhano kinji, kinjiliani kondo, kinjiliani kala, bumbujeiro gamba, no majama, bumbujeiro gamba, no majama, oh, zambie, zambianza, oh, zambie, zambianza, que zulhani tulan zambe, que burlê, que zulhani tulan zambe, que burlê, que zulhano kinji, kinjiliani kondo, kinjiliani kala, bumbujeiro ganza, no majama, bumbujeiro ganza, no majama, oh, zambie, zambianza, oh, zambie, zambianza, que zulhani tulan zambe, que burlê, que zulhani tulan zambe, que burlê, zambie, zambianza, oh, zambie, zambianza, que zulhani tulan zambe, que burlê, que zulhani tulan zambe, que burlê. E estamos de volta com a Luana Baiô. Ela já falou da origem dela, Campo Limpo, teve no centro, o pai ferroviário, a mãe de enfermagem, a origem do som, como ela se envolveu com a música e como a música foi entrando na vida da Luana. Mas eu queria saber também das suas referências, isso você ainda não falou. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho das suas referências musicais, né? O artista, quando começa, tem o pai que canta, a mãe que canta, traz para o samba, tem tudo isso, essa riqueza tremenda que você conviveu. Mas aí as referências, fala assim, pô, mas eu queria fazer um som, uma música que nem aquela cantora, cantar que nem não sei quem, e vou ouvir um pouquinho mais ela, olha que importância e tal. Quem foram as figuras? Tanto da Olha, composição quanto do canto também, claro. na composição, a minha primeira referência é Dona Ivone Lara. Opa! Para mim, é referência de mulher, de vida, de compositora, cantora. Então, logo cedo, né? Eu sempre ouvi desde criança. E, lógico, que tem Elza Soares também, que é uma grande referência para mim. Martinho da Vila, que eu falei para você, que eu gosto, como educadora, né? Eu falei, eu me formei em letras. Eu sou educadora e eu entendo muita música nesse lugar também. Que a música não é Claro. só para divertir, mas também é para fazer a gente pensar em algumas coisas. E também tem as referências atuais, assim, que me pegam bastante, por exemplo, Fabiana Cosa, Mayra Maravilhoso. Andrade, que é uma também grande cantora cabo-verdiana, Lued Luna, que também vem assim despontando, né, nessas na nova geração de cantoras. E muita gente, assim, e pessoas mais próximas de mim que não estão na grande mídia e que também são referências, né? Como Ravi Landim, que a gente vai falar dele, que é um grande compositor, Tiganá Santana, que eu gosto muito,
enquanto pesquisador, né, esse lugar da pesquisa, da composição, da musicalidade, que ele traz para a música dele, que também passa por essa questão, né, dos povos bantus, do quimbundo, das línguas. Então o Tigana Santana vai falar muito dessas línguas. Eu gosto também, tanto que Zambi, eu trago o Zambi do Bonga por conta dessa língua próxima que a gente tem, né? Por mais que lá também fale o português, mas tem muita coisa que veio para cá, do quimbundo. E como você falou, as tuas referências, a própria música cabo-verdiana também, a música Cabo-verdiana. de Moçambique, de Guiné-Bissau e tudo mais, Angola, como você falou. Tudo tem a ver com a gente, né? Tem uma ligação Tudo muito tem a ver forte. com a gente. Uma Então, essas ligação são muito minhas forte. referências, tanto né, os mais antigos como os de agora, que também são importantes na minha trajetória. Legal. E vamos falar um pouquinho mais da produção desse trabalho. Você falou da produção, né, que te ajudou para começar e tal. E aí você se organizou, quem que você chamou de músicos? Já eram figuras que trabalhavam com você? Porque a ideia era fazer ao vivo, né? Nós estamos vendo aqui também, Isso. né? Enquanto a gente está assistindo, ouvindo as músicas, o pessoal da rádio também, o pessoal do YouTube está vendo a tua performance, né? Ao vivo ali, cantando né? Nesses vídeos que a gente está colocando aqui no YouTube. Então, eu queria saber como é que você formou o grupo, né? Já era gente que trabalhava com você, a parte dos instrumentos, dos músicos, né? Queria que você falasse como é que você montou esse time. Muito legal. Primeira pessoa que eu chamei foi o Giovanni de Ganzá, é um grande arranjador, já fez parte de muitos espetáculos também, assim que nem eu. Ele é um músico que está muito em espetáculo, né? Teatro, Participa de muitos musical, espetáculos teatrais, entendi. muito, muito, muito. E aí eu acho que nem a gente estava falando aqui, isso dá uma base, né? Porque você vai aprendendo muita coisa nesses espetáculos. Então, o Diganzá, ele tem também uma pesquisa, ele tinha lançado recentemente um disco só com releituras de Vissumos. E isso era algo que me pegou. Então, o disco que ele, né, ele toca violino, toca muito bem violino. Então eu falei, nossa, eu quero que meu trabalho caminhe por esse lugar, né? Que a gente traga os tambores, mas que também tem essa linguagem que a gente fala que é erudito. Será esse erudito é tão distante do popular? Né? Será que é? Será que também não tem uma percussão ali nas cordas, algo percussivo? Então ele tem essa linguagem. Então, Diganzá que fez os arranjos, e a gente também trabalhou nessa pesquisa das músicas que nós iríamos escolher. Trouxe um violoncelo, porque a gente falou assim, a gente quer também um violoncelo. Então, trouxe a Tainá Oliveira para fazer isso. Aí eu falei, Diganzá, eu quero algo assim muito... Eu penso, né, na verdade, em algo que desconstrua esse lugar do batuque, né? Uhum. Então, eu sinto que seria legal a gente colocar um sax, uma flauta transversal, algo diferente, assim, em algumas músicas, porque para dar essa... a gente fala muito de ancestralidade, mas a gente também pensa no futuro, em algo contemporâneo. Então, essa junção das duas coisas. E aí veio a Maiara Almeida, com o sax, né? E a flauta transversal, pensando nessa desconstrução mesmo, assim, de improviso, do jazz, né? Falar... é uma grande miscelânea, uma grande mistura, assim. E, lógico, os tambores, que aí veio o Cauê. O Cauê é um músico que já acompanhou Virgínia Rodrigues, o próprio Tigana Santana, que eu falei, Lué de Luna. Então, eram caminhos muito próximos daquele que eu queria seguir. Então, ele que faz a linguagem do tambor, vai ser o Cauê que faz todas as linhas ali dos tambores. Então, foi uma junção tão bonita, assim, de cada um com a sua vivência, a sua linguagem, para chegar nesses batuques. E tambu, na verdade, significa tambor. 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 É o tambor grande, é o tambor que fala mais ali dos batuques. Mas a ideia é que
não só fosse o tambor à frente, mas que o tambor dialogasse com outros Os outros instrumentos. instrumentos. No caso, o cello, Isso. o saxofone, a flauta e tudo. Se faltou uma percussão, uma Violino. percussionista, E a violino, né? Isso. E também tem a Sheina Vendo? Barros, Tô com a ficha técnica aqui, cantora. se você esquecer eu vou lembrar, não adianta. Vai lembrando, vai lembrando. E a Sheina, que também é percussionista e cantora, e assim, que também já acompanhou muita gente, tem uma voz maravilhosa. E ela que vai fazer aí com o Cauê essa percussão. E ela traz uma linguagem do samba muito bonita, assim, né? É uma pandeirista incrível. E, além disso, é de Piracicaba e a família dela é do Batuque. Então, aí eu falei assim, nossa, eu acho que seria muito bacana ela, com essa trajetória de vida, também somar Trazer esse som para a gente aqui, para próximo de isso, você. Legal. próximo da gente. Vamos ouvir então mais Então, duas? bonito. Timaço, timaço. E tá bem, você vê que tá super entrosado para quem tá ouvindo ali, vendo o vídeo e acompanhando a gravação também, é um som muito legal. E essa mistura que você falou, essa receita ficou ótima, né? O som dos batuques e ao mesmo tempo os tambores e os instrumentos, como você falou, né? Aí os instrumentos de origem europeia, juntando com a coisa africana e misturando tudo. Que esse é o Brasil, né? Vamos lá, então. Senhora das Ventanias e Refúgio. Fale um pouquinho dessas duas, que a gente vai ouvir agora. Tá. Senhora das Ventanias é uma composição minha, com a Loed, é uma das minhas primeiras composições, minha parceira. E Refúgio é do Ravi Landim, ele que compôs. Essa música, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, Ravi, essa música é maravilhosa. E me pegou, assim, bateu no meu coração. Quero muito regravar, e ele topou, assim, foi muito importante. Vamos ouvir, então. Senhora das Ventanias e Refúgio. Roda! Vem, tu que sopra em mim, leva pro ar, traz o amor e deixa entrar, dançar toda maldade afastar. Toda maldade afastar. Vento que sopra em mim, leva pro ar, traz o amor e deixa entrar, dançar. Toda maldade afastar. Toda maldade afastar. Senhora das Ventanias, serei eu teu cantar, minha voz um trovão para o mundo acordar. É a força que nunca cessa, tempestade sem fim, vento que sopra em mim, vento me faz voar. Oh, vendaval me leva a sentir sensação de não estar aqui. Me
mulher dos ventos, mulher dos raios, mulher das tempestades, mulher da brisa, aquela que luta pelo que é seu. Vento que sopra em mim, leva pro ar. Vi de repente um refúgio florescer e deixei tão sem anúncios que o canto apareceu, acolhi e cuidei, inventei uma casa onde o sol faz colorir ao entrar, clareia uma varanda com rede de passarinho a cantar, um pedacinho no canto eu escolhi pra fazer um altar, perfumei de canela, alfazema, laranjeira e jasmim, incensa. Quando vi o quintal, um imenso pomar, pitanga, pinha, cajá, flor de jambeira voar. Quando o sol recolher e a noite chegar, aprontei um aconchego, manta esteira, se quiser repousar. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com a Luana Baiô. Eu queria saber o Baiô, como é que é o negócio do Baiô? Porque o Baiô, como é que foi essa adoção desse nome, né? E você falou da sua família, do seu pai, a sua mãe, mas como é que surgiu? O Luana é Luana mesmo, né? Assim, você não inventou. Luana, isso. Essa você não inventou, mas e o Baiô, como é?
Quem inventou foi sua mãe e Ai, seu pai ai. que inventou, Luana, não é? Isso, eles que inventaram. É, Baiô, nasce assim, porque quando você normalmente é iniciado, a gente fala, né? Iniciado nas tradições africanas, você recebe um novo nome. sim. E eu falei assim, quando eu comecei, eu pensei em gravar o Voz Negra, que foi aquele processo que eu falei para vocês, para você, eu falei, eu quero um novo nome também, porque eu acho que aqui eu estou começando, uma nova Luana, sabe? Uma Sim. pessoa que, eu sempre, que eu falei, tinha esse traço da timidez, de tá. Não, eu estou falando de voz agora, de uma pessoa que vai cantar, que vai dizer o que precisa ser dito, que né, vai comunicar. Então, eu falei, mas eu preciso de um nome que tenha a ver com a minha origem. E aí, eu pensei nesse Aiô. E o Aiô significa alegria na língua iorubá. E o Baiô, esse B que tem ali, né, todas as palavras juntas com esse B no iorubá, significam encontro. Então, Baiô é o encontro da alegria. Então, para Olha, que mim, legal. isso, Voz Negra, né, por exemplo, tem as bonecas da Baiomi. A Baiomi são bonecas desses encontros felizes, encontros bons. Não eram felizes porque o contexto da Baiomi, né, muitas vezes não era de um contexto lógico, esse contexto de escravidão, mas ali da mãe com o filho, etc. Mas a ideia do Baiô é que a partir do momento que eu tinha voz, que agora eu iria falar, iria cantar, que eu iria colocar para fora aquilo que eu desejava, e as minhas composições, era o momento em que eu poderia ficar mais feliz. Né? Opa, que Poderia, legal. assim, Escolheu muito então, bem, foi hein? isso. Escolheu muito bem o Baiô, Encontro da Alegria. E é um encontro da alegria que eu te falei, né? Que para gente, momento tão Isso, difícil que estamos passando, ouvir música, como eu te falei no começo, a minha sensação ouvindo o disco, né? Com os batuques, a sua voz, os cantos e tal, nos ajuda a passar esses momentos tão complicados que a gente passou e está passando ainda, né? E que tá estamos passando. otimistas para ir para frente o ano que vem. Vai dar tudo Isso, certo, né? vamos. É o que a gente Vai. espera. Vamos lá. Agora eu queria Vamos falar o lá. lado educadora que você falou, né? Não só que estudou português, letras, né? Português e espanhol e tal, mas eu queria que você falasse também da educação e musical também, né? Quando você fala, você Uhum. contando a história das origens, da música brasileira, ancestralidade, tudo que você coloca no seu trabalho, me chama muita atenção da necessidade. Isso também é outro assunto aqui que a gente toca todo Hum, dia, todos os programas, que é a educação musical, né? O Brasil é tão sim, rico e as pessoas não conhecem. Então eu falei assim que deveria ter um curso, né, desde criança para todo mundo, né? Não só do ensino dos instrumentos e tal, mas da história da música brasileira. a Então, o história. cara sabe o nome do jogador de futebol, mas ele tem que saber assim, quem foi Pixinguinha? Tem que saber. Isso, Da onde surgiu o isso. Pixinguinha? Quem é o Pixinguinha, certo? Quem Quem foi o é Donga? Clementina de Jesus? Quem é Clementina? Dona Ivone Lara. Então, as pessoas têm que aprender na escola. Eu não sei, acho que é sonho Hum, isso, né? Mas eu acho que não. De eu acho repente a que gente consegue. é um sonho bem Não é? Eu acho que necessário, viu? é necessário. Então, agora, um moleque vai aprender, ele aprende história. Não, eu aprendi na história que não sei quem foi importante, na literatura que você Isso, estudou, português Machado de Assis, né? Que aliás era negro, né? Que o pessoal esquece, isso. né? Enfim, e se aprende tudo isso, mas tem que aprender essas figuras que formaram a cultura brasileira, né? E aí você precisa saber quem foi o Pixinguinha. O cara, na escola devia ter. Hoje a lição de casa vai ser o Pixinguinha. Quem foi? É o sonho que eu. Boa. Vocês Não vão só ouvir, né? vão ouvir e vão entender Hoje quem é vão o cara. ouvir e Tem isso, nada porque contra também você ter. tem isso. Diga, fale um Essa pouquinho aí questão sobre da essa questão. escuta. Nossa, a educação, que é isso, né? A gente tem um bichinho que pica a gente na educação, que você, educador uma vez, educador sempre educador. Sim, Então, assim, a música por si só, a música, ela, de alguma forma, ela sempre ensina, independente da música, ela ensina a gente.
A questão é que um amigo meu fala isso, né? Que as nossas referências, algumas vezes, não são muito boas. A gente, não que não são boas, mas a gente ouve pouca coisa, né? Tem vezes que você ouve muita coisa igual. E aí, o que eu falo para os meus alunos, vocês precisam descobrir, se permitir a descobrir mais coisas, a ouvir, abrir, sabe? Porque de primeiro vai ser estranho, você vai ouvir, né? Que tem vezes que, mas essa música dá sono, né? Essa música dá sono. Mas eu falo, não, mas aprende a treinar esse ouvido para escutar com o coração também, sabe? Abre. E, além disso, entender. Porque não tem só a história, além da história do Pixinguinha, tem a história do instrumento. Então, onde que é esse instrumento? Claro. Não é só tocar o instrumento. E esse instrumento veio de onde? De que lugar? De que país? Quem foram os primeiros a tocar esse instrumento? Então, assim, eu sinto que a gente, de fato, assim, de verdade, a gente é muito carente da nossa própria história, assim, da história Perfeitamente. como a partir da nossa visão, não a história que contaram, é o que eu falo para os meus alunos, não a história que o livro contou lá, do descobrimento, não, mas é a história contada a partir da nossa perspectiva. E se você pega um samba-enredo, o samba-enredo vai contar tanta história para a gente, sabe? Vai contar. Você pega um jongo, o que tem de jongo que conta assim fala sobre fuga dos escravizados, sabe? Você pega um batuque para entender o que que esse batuque, até o Vissungo mesmo aprendeu outra língua, entendeu? Então, assim, a música ela ensina de diversas formas, né? Mas é, infelizmente, como você falou, a gente não tem na escola um incentivo para isso, para escuta. Eu digo até escuta mesmo de um para o outro, sabe? Assim, Claro. de Entender também pessoa para dessa pessoa. é estudo da cultura brasileira, a música está inserida nesse ponto aí. Então, você Exatamente. entender como a gente aprende os escritores importantes, isso é matéria escolar, digamos, né? Tem que ser matéria escolar Uhum. os grandes compositores brasileiros. Chico Buarque você Os aprende grandes português. Você pode compositores. aprender com o Chico Buarque Claro. português, construção de, Muito. não é? Construção de Figuras de frases, linguagem. figuras de linguagem, etc, etc, Sim. várias, não é? Né? Tem muita coisa. Não, assim, eu como professora de português, eu utilizo muita música, né, nas minhas aulas. Então, gente, dá para você fazer tanta coisa com música, tanta coisa. A música, é que nem eu falei, tem muito ensinamento, assim. O samba deveria ter uma matéria samba na escola. Também, claro. Porque, porque o que o samba ensina para gente sobre modo de ser, modo de viver, sobre a história do Brasil, sobre geografia, economia, desigualdade social, assim, é muito rico, é muito rico. Sobre a roda, a importância da roda, né? Porque a gente pensa a escola, né? Essa militarização da escola, um atrás do outro, todo mundo em silêncio. E o samba ensina que não, é a roda, é um modo africano de ser. Aqui ninguém é mais Claro, importante que ninguém. Isso nada mais é do que Paulo Freire, entendeu? Então, assim, claro. tá tudo ali, um do lado do outro. Por isso que eu falo, devia ter dentro dessas matérias de música, ia ter que ter uma especialidade para o samba ainda. Eu Porque só o acho samba, também. E eu sou fã do o choro também, o então traga, choro, não é? E outros todos. exatamente. Enfim, o cara aprender a música brasileira, entender os grandes vertentes da música brasileira, né, dos grandes músicos, Os e aprender. compositores. Deveria ser obrigatório, né? Aprender. Martinho, nossa, Martinho da Vila que a gente Martinho, é. falou. Pois é. Ney Enfim. Quem Lopes, sabe a gente chega. Ney Lopes é um professor, inclusive, né? Ney Lopes e professor, tantos outros grandes músicos e compositores brasileiros, né? Acho que a gente chega lá, né? Mas precisamos pressionar para que caminhar. isso aconteça, né? Isso, E você, como isso. educadora, você tem essa missão. E eu aqui na rádio também tenho a missão aqui de contar a história, Essa missão. explicar para as pessoas que não conhecem, né, a música brasileira. E essa é a nossa proposta aqui na programação, música brasileira, né? Basicamente, né? E contando as histórias. Todo mundo que vem aqui, a gente aprende muito, né? Como estamos aprendendo com você aqui, porque, né?
nos traz os ensinamentos da música brasileira e o som, né, que produz. E já é um ensinamento também, a história, né? Eu acho importantíssimo, acho que tô otimista nesse aspecto. Quem sabe a gente eu vou ainda A eu gente vai ainda vou num conseguir. dia eu vou numa escola, eu vou ver um professor falar: "Hoje nós vamos estudar o Pixinguinha". Esse é meu sonho. Nossa. Hoje nós Vamos, vamos vai, não tá descobrir longe, não. nós vamos saber o samba, vamos aprender como é que surgiu o samba. Pronto, aí que legal, não é? Aliás, É eu debati isso isso aí. aí na época das comemorações do samba, primeira samba gravado e tal, com compositores baianos e Pelo cariocas e tal. telefone, E aí pintou aquela história, mas onde surgiu o samba, né? Aí teve, não, na Bahia. não foi no Record, foi na Bahia. Outro, não, foi no Rio, foi na Bahia. Aí chegou lá um dos, que eu não lembro agora, um dos compositores falou: vou resolver esse problema. Foi na África. Pronto, Ah, boa! acabou com a Boa, discussão. muito bom, E aí, muito se bom. chegou pela Bahia e depois pelo Rio, essa é outra questão, mas foi na África que nasceu. Foi na África, porque é uma música. A gente fala que a MPB, na verdade, é música preta brasileira, né? Pois é, Porque, na verdade, 80% do que tem aí é africano. africano ou influenciado por africano também, né? Influenciado por africanos, Isso aí. exatamente. Vamos ouvir mais duas, então, para a gente curtir o disco, né? Senão o papo aqui é bom e a gente vai em Vamos lá. frente. Terra Vermelha e Calunga, né? Com Calunga junto. E Linda Manhã. Fala um pouquinho dessas duas que a gente vai ouvir agora. Calunga é uma composição minha que fala da travessia, sobre o não lugar, que a gente enfrenta muito, né? E o Atlântico. Eu gosto muito de falar sobre o mar, então, algo que me pega. Assim. Tivemos Oi? tivemos um probleminha técnico aqui e você estava falando, Luana, das próximas músicas que a gente vai ouvir agora. Terra Vermelha e Calunga e Linda Manhã. Você estava comentando antes da gente Sim, ouvir. Diga lá. sim, então, Calunga, como eu falei, é a travessia tem uma entidade até que chama Calunga, né, que fala assim, já entidade do mar, e fala sobre o Atlântico e um não lugar, que a gente não sabe se é daqui ou se é de lá, de África. E a segunda Linda Manhã é do Zeca da Casa Verde, e é uma música bem bonita, assim, que eu sempre ouvi, sempre achei sempre me tocou bastante, e fala sobre esse compositor de São Paulo, né? Grande figura, o Zeca. Sim. Então vamos ouvir então. E o Terra Vermelha? Você falou Terra, chamei Terra Vermelha, Calunga. Diga. Terra Vermelha é uma poesia. Uma poesia. Exato. Isso, de Fabiana Carneiro, uma grande poeta aqui de São Paulo. Então, entra a poesia da Fernanda, depois entra a sua música Calunga e na sequência a gente vai ouvir o Linda Manhã do Zeca da Casa Verde. É isso? Isso mesmo. Então roda! Roda. Vamos lá. Roda, roda. Era seca e quente a terra. Quando dei por mim, estava eu lá, tombada. Qual muitos dos que vieram antes, estava eu lá, mais viva. Era amarga a terra. Sabor que eu já tinha experimentado antes em África. Sangue dos meus, do Orum ao Aie. Movimento dança sob o sonido da justiça. Era vermelha a terra. Dos raios que não me partiram, dos ventos que não me levaram, subsistia santa prece sussurrada aos santos. Calunga, eu sou África, num barco a apontar, buscando
caminhos de lá. Estou em travessia, sou mar, sou sal, sentimento aqui. Calunga, vem abrandar a sede de voltar pra minha nação. De volta se faz o esplendor. Eu quero encontrar um caminho e seguir. Peito aberto pra achar em outros mares o meu lugar. Calunga, eu sou África, num barco a apontar os caminhos de lá. Estou em travessia, sou mar, sou sal, sentimento aqui. Calunga, vem abrandar a sede de voltar pra minha nação. De volta se faz o esplendor. Eu quero encontrar um caminho e seguir. Peito aberto pra achar em outros mares o meu lugar. Peito aberto pra achar em outros mares o meu lugar. Mas que linda manhã. Bom dia, meu dia. Acontece que estou tão sozinha. Vou procurar por aí Maria. Mas que linda manhã. Bom dia, meu dia. Acontece que estou tão sozinha. Vou procurar por aí
perder. Só eu sei quanto tenho sofrido e não posso esquecer. Não é brincadeira, não. Tristeza embora não vai. Quero cantar, não consigo. Soluço não deixa, voz no peito não sai. Mas que linda manhã. Bom dia, meu dia. Acontece que estou tão sozinha. Vou procurar por aí, Maria. Quem tem o teu amor, faça tudo pra não perder. Só eu sei quanto eu tenho sofrido e não posso esquecer. Não é brincadeira, não. Tristeza embora não vai. Quero cantar, não consigo. Soluço não deixa, voz no peito não sai. Mas que linda manhã. Bom dia, meu dia. Acontece que estou tão sozinha. Vou procurar por aí, Maria. 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 Zeca da Casa Verde. Estamos de volta com a Luana Baiô, Encontro da Alegria. Baiô, Encontro da Alegria. Isso E ela mesmo. está lançando o Tambu, o disco dela, que ela está lançando agora, considerado o primeiro, na verdade é o segundo, mas a gente está considerando como o primeiro, né? Pôr do som, na produção. Quem mais está na produção? Já falou todos os músicos, né? Direção musical e no trabalho de produção, quem mais você destacaria do grupo? Acho que você não citou, né? Diga lá. Também tem a Martinha Soares, que fez Uhum. a direção artística. Direção artística. Martinha, isso, ela é uma grande atriz aqui de São Paulo, também da Zona Sul, do Grupo Clariô. Então, grande parceira aí, ela faz parte da Clarianas, né? Não sei se conhece. Sim. Grupo Claro. Clarianas. E, assim, ela é uma pessoa incrível que deu aquele toque para mim, né? Sobre essa direção artística mesmo desse disco, de como ligar uma música na outra, de contar essa história de uma forma que chegue ao coração das pessoas. Então, a Martinha foi fundamental também nesse projeto. Legal. Luana, nós estamos na reta final, agora é hora de você dar o serviço, como a gente fala no rádio, né? Dizer como a gente entra em contato com você, qual é o melhor caminho, se você gosta de conversar com o pessoal pelo Instagram, ou pelo Facebook, sei lá como, ou pelo e-mail, quais são os caminhos para a gente conversar com a Luana, pedir shows e conversar com você, como é que é essa história aí? Como é que a gente entra em contato com você? Olha, para me encontrar, vocês podem entrar na minha página, Luana Baiô, Baiô é com Y, né? E também ao Casa do Batuque Produções, que é a minha produtora. E a melhor forma é pelo Instagram, né? Ou por e-mail,
quem quiser contratar shows. Também o e-mail é luanabaio@gmail.com. E para conhecer um pouco mais da música, é só entrar no YouTube, Spotify, em todas as plataformas que vocês encontram aí um pouco desse trabalho, o trabalho inteiro, na verdade. O tambu inteiro. E em breve o Voz Negra, de repente, você relança aí, É eu coloco, verdade. pode botar nas plataformas digitais. E o Facebook, você falou, é Casa do Batuque Produções, né? Producões, Casa do Batuque, a produtora, isso e aí. Luana Baiô, que seria a minha página. E você responde todo mundo, assim, o cara pergunta, Luana, não gosto que você está Hum. falando aí de política e tal. Você entra numas divididas ou não? Entro. Sim. Eu acho importante, porque o meu trabalho é político, né? O meu trabalho é um Claro, trabalho. todos nós, né? Então, Todos nós trabalhamos. e a gente, nós somos seres políticos. Então, eu gosto muito também de receber o que as pessoas têm a dizer sobre esse trabalho, Ah, como que tocou, sabe, o que mexeu nelas, assim, nesse sentido. Eu respondo, eu acho muito bacana. legal. Mais uma coisa rapidinho da pandemia, né, que esse contato com o público, mesmo nas redes, então, de você trocar, da pessoa mandar mensagem para a gente conseguir conversar por ali, isso é muito importante. Eu gosto muito, E aliás. você gosta mesmo que for para fazer polêmica lá, não tem problema. Você responde, Sim, tá? não tem problema. Pode E mandar que a aulas gente. de português, de espanhol também estão Quem disponíveis? quiser. Tô falando, é hora do serviço. Você dava. Estamos vendendo aqui, estamos aqui, tem que vender o peixe, né? Tá Agora a rindo, gente né? tá difícil, viu? Eu não consigo nem as que eu tô ainda, né? Porque ainda tem algumas aulas, porque é Mas difícil você dá conciliar. aula formalmente mesmo em escola? Formalmente, em Que escola. escola que é? Fala aí, Sim. aproveita. Eu dou aula num colégio chamado Salgueiro, né, para adolescentes, entre ali os 14 e 15 anos, Uhum, e também sou professora da rede pública. pois é. Então, não tem nem como eu vender aula aqui, porque não tem mais nem tempo de nada. Mas é tudo aí no Campo Limpo, as escolas aí da região? Não, Não. não, não, não. São escolas assim no extremo sul, no Grajaú, e Uhum, outra em Interlagos. beleza. Mas Zona Sul, de qualquer forma, não é bom. É Zona longe, mas. Sul, Zona Sul. Mas a Zona Sul o pessoal não sabe, é longe, tem coisa. Ô, tem chão! Tem chão. Então, eu vou lá na sua aula, quero ver o dia que eu chegar lá. Aí você vai falar: hoje vamos falar de Pixinguinha, hoje vamos falar do Ai, samba. nossa, vai ser maravilhoso. Tô sonhando com isso já, você viu? Vamos curtir agora João Boa, as duas últimas, João Boa e Foi na Beira do Mar. Fale um pouquinho dessas duas para a gente encerrar aqui o disco e terminar de ouvir todo o tambu aí. Diga lá. Mas, olha, Jambô também é um visungo, que a gente já falou aqui o que significa, né? São os cantos de trabalho, de serviço. E Foi na Beira do Mar é um jongo, de Guaratinguetá. Então, a gente trouxe aí essa linguagem que é muito importante, né? Tanto do jongo, como dos viçungos, como esses batuques todos. Legal. Então, com essas duas músicas, a gente termina aqui o papo, né? Agradece muito a tua participação, né? Vamos Eu que nos agradeço. encontrar também no estúdio em breve, né? Depois você começa aqui durante a rádio, a programação da rádio, você anuncia todos os shows que vão rolar, né? A gente está aqui à disposição para divulgar também o seu trabalho e a gente se encontra aí para os próximos discos ou ao vivo, né? No estúdio lá com a gente, vai ser muito legal. Vamos recebê-la com muito prazer. Parabéns pelo trabalho e vamos em frente aí no trabalho de Vamos em frente. educadora, de atriz, de compositora, de cantora. Muito legal o É tambo. isso, eu Curti demais. quero Muito legal. quero agradecer esse convite e agradecer todo mundo que ficou escutando e trocando também de alguma forma. Muito obrigada, até a próxima. Até a próxima. Saúde para nós, né? Até mais. Tchau, Saúde, tchau. saúde. Saúde, Tchau, saúde. tchau. Tchau.
Foi na beira do mar que eu vi Ogum guerrear. Foi na beira do mar que eu vi Ogum guerrear. Ele jurou bandeira, ele tocou o clarim com seu exército todo. Ele lutou por mim, ele jurou bandeira, ele tocou clarim com seu exército todo. Ele lutou por mim. Guerrear. Foi na beira do mar que eu vi Ogum guerrear. Ele jurou bandeira, ele tocou clarim com seu exército todo. Ele lutou por mim. Ele jurou bandeira, ele tocou clarim com seu exército todo. Ele lutou por mim. Foi na beira do mar que eu vi Ogum guerrear.